25 de outubro de 1917. 21h40. Um cruzador de guerra russo, o Aurora, está ancorado no rio Neva em Petrogrado. Seu canhão principal está carregado e apontado para o Palácio de Inverno, a residência oficial do governo russo. Dentro do palácio, 13 ministros esperam nervosamente, defendidos por apenas 3.000 soldados. Do lado de fora, 20.000 guardas vermelhos, marinheiros revolucionários e soldados rebeldes cercam o edifício. Às 21h40, o Aurora dispara. Um único tiro ecoa pela cidade congelada. Não é um projétil real. É uma carga vazia. Puramente simbólica. Mas esse tiro vazio mudaria o século XX. Nas próximas 6 horas, um império de 304 anos cairia. O primeiro Estado socialista do mundo nasceria. E a Primeira Guerra Mundial tomaria um rumo completamente diferente. 50 divisões alemãs, 500.000 de soldados, seriam transferidas da Rússia para a frente ocidental. A última grande ofensiva alemã da guerra tornaria-se possível. E um experimento político que custaria dezenas de milhões de vidas começaria. Isso não foi uma batalha. Foi uma tomada de poder quase sem sangue. Apenas 5 a 10 pessoas morreram naquela noite em Petrogrado. Mas as consequências matariam milhões nos anos seguintes. Esta é a história da Revolução de Outubro de 1917. A noite que um pequeno grupo de revolucionários derrubou um governo, traiu os aliados da Primeira Guerra Mundial e mudou o destino do mundo. Nos próximos 55 minutos, você vai descobrir a verdadeira história da Revolução Russa de 1917. Não a versão mitificada da propaganda soviética, onde o assalto ao Palácio de Inverno foi uma batalha épica de heroísmo revolucionário. Não a versão simplificada de livros didáticos, onde os bolcheviques tomaram o poder em uma única linha. Mas a história real, complexa e fascinante de como isso realmente aconteceu. Você vai entender por que o poderoso Império Russo colapsou após apenas 3 anos de guerra. Vai conhecer os homens que lideraram a revolução, Lenin, Trotsky, Kerenc, suas personalidades, suas táticas, seus erros fatais. Vai descobrir como um soldado comum, o sargento Kirpchnikov, disparou o tiro que literalmente matou o czarismo. Como Lenin atravessou a Alemanha em guerra em um trem selado, fornecido pelos próprios alemães. Como Trotsky organizou meticulosamente a tomada de poder enquanto o governo assistia, paralisado. Vai ver como a Revolução de Outubro aconteceu quase sem violência em Petrogrado, apenas alguns poucos mortos, mas depois desencadeou uma guerra civil que mataria 10 milhões de pessoas. E vai entender o impacto geopolítico massivo, como a saída da Rússia permitiu à Alemanha a sua última chance de vitória. Como 50 divisões alemãs foram transferidas para o oeste. Como isso quase mudou o resultado da Primeira Guerra Mundial. Esta é a história completa. Cada fase. Cada decisão crucial. Cada momento que poderia ter mudado tudo. Vamos começar no início. Não em outubro de 1917, mas 3 anos antes, quando a Rússia entrou na guerra que a destruiria. Agosto de 1914. A Primeira Guerra Mundial começa. O Império Russo mobiliza um dos maiores exércitos da história humana. Mais de 5 milhões de homens são convocados nos primeiros meses. A população urbana clama, acreditando em uma guerra rápida e gloriosa. O czar Nicolau II, imperador autocrático da Rússia, comanda um império de mais de 170 milhões de pessoas, estendendo-se da Polônia até o Oceano Pacífico. Em papel, a Rússia é uma das 5 grandes potências europeias, aliada da França e Grã-Bretanha contra os impérios centrais, Alemanha, Áustria-Hungria, Turquia Otomana. Mas por trás da fachada de poder, o Império Russo está podre. A economia é atrasada, ainda essencialmente agrária enquanto rivais são industrializados. O sistema político é uma autocracia obsoleta onde o czar governa por direito divino, sem parlamento real ou constituição. A população é analfabeta em sua maioria, os camponeses vivem em pobreza medieval. E Nicolau II é, francamente, incompetente. Ele não é um monstro cruel. Na verdade, é descrito por contemporâneos como gentil, amoroso com sua família, até mesmo tímido. Mas ele é fraco, indeciso, e profundamente comprometido com uma autocracia que o mundo moderno tornou impossível. A guerra destrói a Rússia imediatamente. Apenas um mês após o início, em agosto a setembro de 1914, o exército russo é esmagado na Batalha de Talimbir na Prússia Oriental. 120.000 soldados russos são mortos, feridos ou capturados. O comandante russo, General Samsonov, comete suicídio após a derrota. É apenas o começo. Em 1915, vem o Grande Retiro. Forças austro-alemãs esmagam as linhas russas. A Polônia, Lituânia e partes da Letônia são perdidas. Os soldados russos lutam frequentemente sem munição suficiente. Alguns regimentos têm apenas um fuzil para cada 2 ou 3 homens. Os sobreviventes são instruídos a pegar armas dos camaradas mortos. A produção industrial russa não consegue acompanhar as demandas da guerra moderna. As ferrovias são inadequadas para transportar suprimentos. Soldados nas trincheiras passam fome enquanto comboios de suprimentos congelam nos trilhos. Em 3 anos, 1914 a 1917, a Rússia sofre aproximadamente 8 a 9 milhões de baixas militares. 1.700.000 mortos. 4 a 5 milhões de feridos. 2,5 milhões de prisioneiros ou desaparecidos.
Isso é mais baixas do que toda a população de alguns países europeus. Nas trincheiras, as condições são sub-humanas. Soldados russos vivem em buracos lamacentos, frequentemente inundados até a cintura. A ração é pão negro mofado e sopa de repolho aguada. Muitos não têm uniformes adequados, alguns lutam literalmente em trapos. Piolhos e ratos são onipresentes. Doenças como tifo matam tanto quanto o combate. Pé de trincheira, uma condição onde os pés apodrecem dentro de botas constantemente molhadas, é endêmico. Os soldados são em sua maioria camponeses analfabetos, recrutados à força, que não entendem por que estão lutando. Muitos nunca haviam saído de suas aldeias antes da guerra. Agora estão morrendo aos milhares por objetivos que ninguém consegue explicar claramente. E a distância entre oficiais aristocratas e soldados camponeses é um abismo. Oficiais tratam os homens com desprezo, dormem em alojamentos relativamente confortáveis, enquanto os soldados comuns passam semanas nas trincheiras sem descanso. A moral está colapsando. Enquanto isso, nas cidades, a situação é igualmente desesperadora. Petrogrado, a capital, enfrenta a fome. As ferrovias colapsaram. Trens carregados de grãos congelam nos trilhos enquanto a população passa fome. Filas de pão se estendem por quilômetros. Mulheres esperam horas no frio brutal, apenas para ouvir que não há mais pão. A inflação dispara. Entre 1914 e 1917, os preços aumentam 400 a 700%, enquanto os salários ficam estagnados. Trabalhadores veem suas famílias literalmente passando fome enquanto trabalham 12, 14 horas por dia em fábricas de munição. Nas aldeias rurais, camponeses ouvem rumores de que aristocratas estão dividindo terras entre si enquanto os homens estão no fronte. E governando sobre essa catástrofe está o czar Nicolau II, que em setembro de 1915 assumiu pessoalmente o comando do exército. Uma decisão desastrosa. Ele abandonou a capital, deixando o governo nas mãos da czarina Alexandra e seu conselheiro Grigori Rasputin. Rasputin, um místico camponês siberiano, havia conquistado a confiança da família imperial ao parecer aliviar os episódios de hemofilia do herdeiro, o czarevich Alexei. Entre 1915 e 1916, Rasputin e Alexandre efetivamente controlam o governo, demitindo ministros competentes e nomeando incompetentes leais. Rumores circulam, largamente infundados, mas amplamente acreditados, de que Rasputin e Alexandra são agentes alemães. A reputação da monarquia está destruída. Em dezembro de 1916, aristocratas russos assassinam Rasputin, esperando salvar a monarquia. É tarde demais. No inverno de 1917, o Império Russo é um barril de pólvora esperando uma faísca. A faísca viria em março. 8 de março de 1917. Dia Internacional da Mulher. Trabalhadoras têxteis da fábrica Putilov em Petrogrado saem às ruas. Queremos pão. Abaixo a autocracia. Abaixo a guerra. Elas gritam no frio gelado. O que começa como uma manifestação de cerca de 90 mil trabalhadores cresce exponencialmente. No dia seguinte, 200 mil pessoas enchem as ruas. As fábricas de munição, essenciais para o esforço de guerra, silenciam. A capital está paralisada. O governo envia cossacos, tradicionalmente leais ao czar, para dispersar os manifestantes. Mas algo inédito acontece. Os cossacos se recusam a atacar. Em alguns casos, acenam com suas gorras para os manifestantes em sinal de solidariedade. Um oficial cossaco que tenta forçar seu esquadrão a carregar é morto por seus próprios homens. 12 de março. Noite. No quartel do regimento Volinsky, os soldados estão atormentados. Naquela manhã, haviam recebido ordens para atirar nos manifestantes. O fizeram. 40 civis mortos na Avenida Nevsky. Agora, muitos choram abertamente. O sargento Timofei Kirpishnikov levanta-se. Suas mãos tremem, mas sua voz é firme. Camaradas, não posso fazer isso novamente. Não vou atirar em trabalhadores e seus filhos. São nosso povo. Somos nosso povo. Prefiro morrer. Um silêncio pesado. Então, outros começam a concordar. Ele está certo. Não vamos. Chega de sangue. Na manhã seguinte, quando o capitão Lashevich tenta restabelecer a ordem, Kirpishnikov atira nele. Aquele tiro muda tudo. Em horas, o regimento Volinsky inteiro, 2.500 soldados, amotina-se. Eles marcham para outros quartéis, convocando outros regimentos a se juntarem. Regimento após regimento recusa obedecer ordens. Por volta das 13 horas, 25 mil soldados marcham pelas ruas. À tarde, são 66 mil. Pela noite, 170 mil soldados da guarnição de Petrogrado aderiram à revolução. Arsenais são saqueados. 40 mil rifles são distribuídos para trabalhadores. A fortaleza de Pedro e Paulo, símbolo do poder czarista, é tomada sem resistência. Prisioneiros políticos são libertados sob aplausos. O Império Russo, que existia há 304 anos, simplesmente desmorona em 48 horas. 15 de março. Um vagão de trem em Pskov. O czar Nicolau II recebe a notícia, seus próprios generais, incluindo o comandante-em-chefe, recomendam a abdicação. Sem exército para defendê-lo, isolado e em choque, Nicolau assina o documento às 15 horas e 5.
Abdico do trono do Império Russo e deixo o poder supremo. 304 anos de dinastia Romanov terminam com uma assinatura em um vagão de trem. Mas quem governaria agora? Dois centros de poder emergem imediatamente. O governo provisório, formado por membros liberais da Duma, liderado pelo príncipe Lov. E o soviete de Petrogrado, um conselho de deputados eleitos por trabalhadores e soldados. Este poder dual criaria paralisia política. O governo provisório tinha autoridade legal, mas nenhum poder real. O soviete tinha poder real, especialmente sobre soldados, mas hesitava em assumir autoridade total. E ambos cometeram um erro fatal, decidiram continuar a guerra. Se você está achando esta história fascinante e quer entender como chegamos da queda do czar até a Revolução de Outubro, deixe seu like agora. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a recomendar este documentário para mais pessoas interessadas em história aprofundada. E se você quer acompanhar mais documentários completos sobre a Primeira Guerra Mundial e a história do século XX, inscreva-se no canal. Agora, vamos ver como um homem que estava exilado na Suíça voltaria à Rússia para mudar tudo. 9 de abril de 1917. Estação ferroviária de Zurique, Suíça. Vladimir Ilyich Lenin, líder dos bolcheviques, revolucionário profissional, exilado há mais de uma década, está prestes a embarcar no que ficaria famoso como trem selado. Lenin tem 47 anos. Passou a maior parte da vida adulta no exílio, escrevendo tratados marxistas, debatendo em cafés, organizando um partido revolucionário. Agora, finalmente, há uma revolução real acontecendo em sua terra natal. E ele está preso na Suíça neutra, cercado por países em guerra. Mas os alemães têm um plano. O governo alemão, em uma das gambites políticas mais cínicas da história, decide facilitar o retorno de revolucionários russos à Rússia. A lógica é simples: revolucionários desestabilizarão ainda mais a Rússia e possivelmente a tirarão da guerra. É uma aposta arriscada. Mas está funcionando. A Revolução de Fevereiro já desestabilizou a Rússia. Por que não acelerar o processo? Lenin e 31 outros revolucionários embarcam em um vagão marcado como tendo extraterritorialidade. Não é literalmente selado, mas nenhum alemão pode entrar sem permissão, e os russos não podem sair na Alemanha. É um limbo diplomático móvel. Durante a viagem de 7 dias através da Alemanha em guerra, Lenin é consumido por uma obsessão: como garantir que os bolcheviques assumam o controle total da revolução. Ele escreve furiosamente. Debate com companheiros. Refina suas ideias. As teses de abril, o manifesto que transformaria a estratégia bolchevique, tomam forma nesses dias. Outros no trem questionam: não seremos vistos como agentes alemães, aceitando ajuda da Alemanha? Lenin responde friamente: usaremos qualquer meio necessário. Moral burguesa não nos preocupa. O que importa é o poder. O general Ludendorff, que autorizou o trem, mais tarde escreveria: nosso governo, enviando Lenin à Rússia, assumiu uma grande responsabilidade. Do ponto de vista militar, sua jornada foi justificada, pois a Rússia tinha que ser derrubada. Winston Churchill, amargamente, mais tarde comentaria: os alemães voltaram Lenin contra a Rússia da mesma forma que você pode enviar um frasco contendo germes da peste para ser despejado no reservatório de água de uma grande cidade. 16 de abril, 23 horas e 10. Estação Finlândia, Petrogrado. O trem de Lenin chega. Milhares de trabalhadores, soldados e marinheiros de Kronstadt aguardam. Bandeiras vermelhas tremulam. Holofotes de um veículo blindado iluminam dramaticamente a cena. Lenin, usando sobretudo e boné, é escoltado à sala de espera VIP, onde líderes do soviético o cumprimentam cautelosamente. Do lado de fora, Lenin sobe no capô do veículo blindado. Sem saudações. Sem cortesias. Ele lança-se em um discurso incendiário: camaradas soldados, marinheiros e trabalhadores. Saúdem vocês a vanguarda do exército proletário mundial. A guerra pirata imperialista é o começo da guerra civil em toda a Europa. A hora não está distante quando os povos virarão suas armas contra seus exploradores capitalistas. Viva a Revolução Socialista Mundial! O discurso choca até mesmo bolcheviques. Lenin está indo muito além do consenso socialista moderado. Nos dias seguintes, ele elabora suas teses de abril: 1. Fim imediato da guerra. 2. Nenhum apoio ao governo provisório. 3. Todo o poder aos sovietes. 4. Confisco das terras aristocráticas. 5. Bancos sob controle soviético. Muitos bolcheviques veteranos consideram as teses delirantes. Mas Lenin persevera. E gradualmente, o partido se alinha com sua visão radical. A guerra dentro da revolução começou. Alexander Kerensky emerge como a figura dominante do governo provisório. Aos 36 anos, é um orador carismático que acredita poder restaurar a eficácia do exército através de retórica e fervor patriótico. Em maio de 1917, torna-se ministro da guerra. Viaja ao fronte, fazendo discursos emocionais: camaradas, nossa mãe está em perigo. Vocês deixarão a revolução perecer. Mas palavras não podem mascarar a realidade. Os soldados estão exaustos, mal equipados, e não veem razão para continuar lutando. A deserção aumenta diariamente. Em maio, cerca de 20.000 homens por dia abandonam o fronte. Pior ainda, os soldados agora têm comitês de soldados que votam se devem obedecer ordens.
A disciplina militar tradicional está morta. 1º de julho de 1917. A ofensiva de Querenque começa. Pressionado pelos aliados, França e Grã-Bretanha querem manter a frente oriental ativa. Querenque lança uma nova ofensiva contra as linhas austro-húngaras da Galícia. Os primeiros dias trazem sucessos enganosos. Algumas divisões de elite realmente lutam. A imprensa russa proclama grande vitória. Mas a realidade é diferente. Apenas unidades voluntárias de elite avançam. A maioria dos regimentos simplesmente se recusa a sair das trincheiras. Quando oficiais ordenam avanços, comitês de soldados realizam votações. Na maioria dos casos, votam não. Um soldado escreve em seu diário: o comitê votou para recuar para posições mais defensáveis. Isso significa correr. Deixei minha mochila e corri com os outros. Vergonha absoluta. Mas prefiro viver com vergonha do que morrer por nada nesta guerra maldita. Em 19 de julho, a Alemanha contra-ataca. A artilharia alemã, precisa, concentrada, devastadora, pulveriza as posições russas. Quando a infantaria alemã avança, encontra resistência mínima. O que se segue não é retirada ordenada, mas debandada caótica. Regimentos inteiros simplesmente fogem. Soldados abandonam armas, equipamentos, até uniformes. Os alemães avançam 240 quilômetros em 2 semanas. Um movimento impressionante pelos padrões da guerra de trincheiras. As baixas são devastadoras. 60.000 soldados russos mortos, feridos ou capturados. Mas as baixas psicológicas são piores. Uma enfermeira testemunha: os feridos chegavam em ondas. Não de combate heróico, mas de pânico. Homens esmagados por multidões em fuga, pisoteados por cavalos. Um jovem soldado, não mais que 19 anos, chorava incontrolavelmente. Atiramos em nosso oficial, ele confessou. Ele nos ordenou a ficar. Não podíamos. Então atiramos nele. A ofensiva de Querenque prova definitivamente que o exército russo é incapaz de combater. Deserções disparam. 170.000 homens desertam em julho. Esse número aumentará para 2 milhões no outono. E a credibilidade final do governo provisório está destruída. Se não podem nem conduzir a guerra nem fazer paz, para que servem? Os bolcheviques, que desde abril dizem paz imediata, ganham apoio massivo. Agosto de 1917. O general Lavrar Kornilov, comandante-em-chefe do exército russo, decide agir. Ele é um militar de carreira que escapou de prisão austro-húngara em 1916, tornando-se herói nacional. Conservador feroz, ele despreza o poder dual e o sistema de comitês de soldados. Kornilov acredita que apenas disciplina militar de ferro pode salvar a Rússia. E isso significa esmagar os sovietes, restaurar a autoridade dos oficiais, e possivelmente estabelecer uma ditadura militar. Em 27 de agosto, ele move tropas em direção a Petrogrado. O terceiro corpo de cavalaria, 12.000 cossacos, começa a marchar sobre a capital. O objetivo oficial é restaurar a ordem. O objetivo real é derrubar o governo provisório e esmagar os bolcheviques. Se Querenque e Kornilov estavam coordenados inicialmente é controverso. Mas quando Querenque percebe que Kornilov também pretende marginalizá-lo, demite o general por telegrama. Kornilov recusa-se a reconhecer a demissão. A Rússia agora tem 2 comandantes em chefe rivais. Querenque, desesperado, apela ao soviete de Petrogrado. E algo extraordinário acontece: os bolcheviques, que haviam sido perseguidos após manifestações em julho, são liberados da prisão e armados. O Comitê Militar Revolucionário coordena a resistência. E a resistência é brilhante: trabalhadores ferroviários destroem trilhos, desviam trens, removem locomotivas. As tropas de Kornilov ficam presas, incapazes de avançar. Agitadores bolcheviques infiltram-se nas tropas, distribuindo panfletos: soldados, vocês estão sendo usados contra a revolução. Seus irmãos estão em Petrogrado. Não avancem. Delegações de soldados revolucionários visitam os cossacos, apelando à solidariedade de classe. A famosa divisão selvagem, muçulmanos do Cáucaso, é convencida por clérigos muçulmanos a não avançar. O golpe colapsa sem um único tiro sendo disparado em Petrogrado. As tropas de Kornilov simplesmente se dissolvem, recusando-se a avançar. O general Krimol, comandante das forças, encontra-se com Querenque, após o encontro, comete suicídio disparando um tiro no coração. As consequências do caso Kornilov são monumentais. Primeiro, a credibilidade do governo provisório está destruída. Querenque aparece tanto fraco quanto cúmplice. Segundo, os bolcheviques são reabilitados e armados. Tendo salvado a revolução, seu prestígio dispara. 30 a 40 mil trabalhadores estão agora armados como guardas vermelhos. Terceiro, os bolcheviques conquistam maiorias nos sovietes de Petrogrado e Moscou pela primeira vez. Em 31 de agosto, os bolcheviques ganham maioria no soviete de Petrogrado. Leon Trotsky torna-se presidente. Em 5 de setembro, conquistam Moscou. O caminho para a tomada de poder está aberto. Setembro-outubro de 1917. Lenin está escondido na Finlândia, foragido desde as manifestações de julho. Mas ele bombardeia o Comitê Central Bolchevique com cartas insistentes: a história não nos perdoará se não tomarmos o poder agora.
É melhor que 90% dos bolcheviques sejam mortos do que não tomarmos o poder. O momento está aqui. Hesitar é traição. Muitos líderes bolcheviques são cautelosos. Zinoviev e Kamena temem um levante prematuro. Publicam inclusive um artigo denunciando os planos de insurreição como aventureirismo irresponsável. Mas Lenin é implacável. E Leon Trotsky, presidente do Soviete de Petrogrado, está convencido. Trotsky transforma o Soviete de Petrogrado em instrumento de insurreição. Em 22 de outubro, é formado oficialmente o Comitê Militar Revolucionário. Oficialmente, é para defender Petrogrado contra possível ataque alemão. Na realidade, é o Estado-Maior da Revolução Bolchevique. Trotsky coloca comissários bolcheviques em todas as unidades militares de Petrogrado, em arsenais e instalações estratégicas. Mapeia cada ponto neurálgico da cidade, estações ferroviárias. Pontes sobre o Neva. Central telefônica. Central elétrica. Bancos. Arsenais. E, finalmente, o Palácio de Inverno. O momento é escolhido para coincidir com o segundo Congresso de Sovietes de toda a Rússia, marcado para 7 de novembro. O plano é simples, tomar controle de Petrogrado imediatamente antes do Congresso, e então apresentar a tomada de poder como fato consumado que o Congresso simplesmente ratificaria. Não seria golpe contra a democracia soviética, mas sua realização, todo o poder aos sovietes tornado realidade. 24 de outubro. Véspera da insurreição. Lenin, não suportando mais a espera, retorna secretamente a Petrogrado. Está disfarçado, cortou sua barba distinta e usa peruca. Um guarda quase o impede de entrar no Solny, não reconhecendo o líder da revolução sem barba. No Solny, a tensão é palpável. Muitos líderes bolcheviques ainda hesitam. Mas Trotsky preparou meticulosamente. As ordens estão prontas. Os comissários estão posicionados. À tarde, Kerensky finalmente percebe o perigo iminente. Ordena o fechamento de jornais bolcheviques e convoca tropas leais. Mas é tarde demais. A tentativa de reprimir os bolcheviques apenas precipita a ação. A revolução começa. Noite de 24 para 25 de outubro de 1917. Enquanto a maioria dos cidadãos de Petrogrado dorme, a revolução acontece em silêncio. A insurreição não é uma batalha dramática. É uma ocupação metódica e quase silenciosa. Pequenos destacamentos de guardas vermelhos, marinheiros de Kronstadt e soldados simpatizantes ocupam pontos-chave da cidade. 2 horas da madrugada, um destacamento de 30 marinheiros ocupa a central elétrica. Sem resistência. O vigia simplesmente entrega as chaves quando mostram a autorização do Comitê Militar Revolucionário. 3 horas, a central telefônica é ocupada por 25 guardas vermelhos. As telefonistas inicialmente continuam trabalhando normalmente, não percebendo que uma revolução está em andamento. 5 horas, estações ferroviárias são ocupadas, Estação Finlândia, Estação Báltica, Estação de Moscou. As pontes sobre o Neva são tomadas. Controlar as pontes significa controlar movimento entre a parte norte industrial e o centro governamental. 7 horas, o banco estatal é ocupado. O diretor protesta formalmente. É ignorado. Em nenhum lugar há resistência significativa. Manhã de 25 de outubro. Os cidadãos de Petrogrado acordam sem saber que uma revolução ocorreu durante a noite. Os bondes funcionam normalmente. Padarias abrem. Trabalhadores vão para as fábricas. Apenas a presença de patrulhas armadas de guardas vermelhos e marinheiros indica que algo mudou. Um cidadão mais tarde escreveu: acordei, tomei café, fui trabalhar. Apenas na rua percebi homens armados com braçadeiras vermelhas em várias esquinas. Pensei que era algum exercício militar. Só à tarde descobri que houvera uma revolução. A revolução estava acontecendo, mas parecia irreal. Não havia barricadas em chamas. Não havia batalhas nas ruas. Era quase entediante. No Palácio de Inverno, Kerensky tenta desesperadamente reunir tropas leais. Ele telefona unidade após unidade da guarnição de Petrogrado. As respostas são devastadoras. Nossa unidade declarou neutralidade. Reconhecemos apenas ordens do soviete. Os soldados votaram para não intervir. Apenas cerca de 3.000 defensores permanecem, cadetes da Academia Militar, um batalhão de cossacos, e o Batalhão Feminino da Morte, cerca de 200 mulheres soldados lideradas por Maria Bochareva. Às 10 horas, Kerensky toma uma decisão. Veste um sobretudo, coloca óculos escuros, e foge do Palácio de Inverno em um carro emprestado da Embaixada Americana. Ele vai procurar tropas leais fora da capital. Ele nunca retornará a Petrogrado. No Instituto Solny, quartel-general bolchevique, Lenin está eufórico mas impaciente. Às 14 horas e 35, ele redige sua proclamação histórica, aos cidadãos da Rússia. O governo provisório foi deposto. O poder do Estado passou para as mãos do órgão do Soviete de Deputados Operários e Soldados de Petrogrado, o Comitê Militar Revolucionário. Mas há um problema. O governo provisório tecnicamente ainda existe, entrincheirado no Palácio de Inverno. Para que a proclamação seja verdadeira, o palácio precisa ser tomado antes que o segundo Congresso dos Sovietes se reúna às 22 horas. Trotsky coordena o cerco final. 20.000 homens cercam o palácio. 3.000 defendem.
O resultado é inevitável. Mas Lenin quer isso feito antes do Congresso. A pressão aumenta. Tarde de 25 de outubro. O Palácio de Inverno está cercado por forças esmagadoramente superiores. 20.000 contra 3.000. E os 3.000 estão desmoralizados e abandonados. Durante a tarde, os defensores simplesmente começam a desertar. O batalhão de cossacos sai às 18 horas, declarando que não lutará para salvar Kerenk. Cadetes escorregam para fora em pequenos grupos, voltando para suas casas. Às 18 horas, os bolcheviques começam preparação de artilharia. Na realidade, tiros largamente simbólicos. A fortaleza de Pedro e Paulo dispara alguns tiros de canhão. A maioria erra o palácio completamente. Um projétil danifica uma cornija. É isso. Às 21h40, o momento dramatizado pela propaganda soviética por décadas acontece, o cruzador Aurora dispara um tiro. Mas aqui está a verdade que a propaganda omitiu, era uma carga vazia. Não havia projétil. Era puramente simbólico, um sinal para o assalto final começar. O tiro que iniciou a revolução era um tiro em branco. O assalto ao palácio é caótico, hesitante e bizarro. Propaganda soviética posterior, especialmente o filme de Eisenstein, Outubro, 1928, retrataria uma batalha épica com multidões revolucionárias heroicamente assaltando barricadas defendidas ferozmente. A realidade era bem menos heroica. Pequenos grupos de guardas vermelhos e marinheiros empurram portões, encontram entradas não guardadas, vagam pelos enormes corredores. O palácio tem 1.500 salas. Muitos se perdem. Um marinheiro mais tarde testemunharia: entramos esperando batalha feroz. Encontramos corredores vazios, portas abertas, vinho derramado. Alguns camaradas começaram a saquear adegas. Tive que dar um tiro de advertência para mantê-los focados. Outros pararam para beber nas famosas adegas imperiais de vinho. Trotsky mais tarde teria que ordenar que as adegas fossem destruídas para parar a embriaguez em massa. 2h10 da madrugada de 26 de outubro. Vladimir Antonov Ovsienko, magro, usando pince-nez, parecendo mais um intelectual que um guerreiro, finalmente encontra os ministros do governo provisório. Eles estão reunidos na sala de jantar Malachite, esperando seu destino. 13 ministros, abandonados, exaustos, derrotados. Antonov Ovsienko, apontando seu rifle dramaticamente, declara: em nome do Comitê Militar Revolucionário, declaro-os todos presos. Os ministros rendem-se sem resistência. Nenhum tiro é disparado. Não há resistência final heroica. Apenas resignação cansada. O governo provisório da Rússia, que governou por 8 meses desde a queda do czar, deixa de existir. Não com explosão, mas com um gemido. Baixas da Batalha do Palácio de Inverno, 5 a 10 mortos, cerca de 50 feridos. A maioria das baixas foram acidentes, não combate. Maria Bochareva, comandante do batalhão feminino, mais tarde escreveria com amargura: nossas 200 mulheres foram deixadas para defender o palácio enquanto os homens fugiram. Cadetes covardes, cossacos covardes. Quando os marinheiros invadiram, algumas das minhas garotas ainda queriam lutar. Não, eu disse. Não morreremos por homens que nos abandonaram. Rendemo-nos. A Revolução de Outubro estava completa. 304 anos de dinastia Romanov, 8 meses de governo provisório democrático, tudo havia terminado. E começara algo novo. Algo que mudaria o século XX. A primeira ação de Lenin no poder é buscar paz. Imediatamente. Em 15 de dezembro de 1917, um armistício é assinado com os impérios centrais. As negociações de paz começam em Brest-Litovsk. Trotsky, liderando a delegação russa, emprega uma tática bizarra, arrasta as negociações indefinidamente, esperando que revoluções socialistas eclodam na Alemanha. Ele faz longos discursos ideológicos, propõe termos impossíveis. Em 10 de fevereiro de 1918, Trotsky faz uma declaração surpreendente: nem guerra, nem paz. A Rússia sai unilateralmente da guerra, mas não assinará seu tratado humilhante. É um blefe audacioso. E falha espetacularmente. Em 18 de fevereiro, a Alemanha lança a Operação Faustschlag, Soco de Fausto. Tropas alemães simplesmente avançam em trens, encontrando resistência zero. O exército russo, já em desintegração total, evapora. Em uma semana, os alemães avançam 240 quilômetros. Lenin entra em pânico: aceitem os termos imediatamente. 3 de março de 1918. O Tratado de Brest-Litovsk é assinado. Os termos são devastadores. A Rússia perde Polônia, Finlândia, Estados Bálticos, Ucrânia, partes de Bielorrússia e do Cáucaso. 750.000 quilômetros quadrados. 56 milhões de pessoas, 34% da população. 54% da indústria. 89% das minas de carvão. É a paz mais humilhante da história russa. Lenin justifica: é uma paz obscena, mas necessária. Precisamos de tempo para consolidar o poder. Mas o impacto na Primeira Guerra Mundial é imenso. A Alemanha transfere 50 divisões, aproximadamente 500 a 750 mil soldados, da frente oriental para a frente ocidental. Também retira 3.000 canhões, centenas de aviões, vastos suprimentos.
Pela primeira vez desde 1914, a Alemanha tem superioridade numérica no Oeste, 192 divisões alemãs contra 178 divisões aliadas. Isso permite as ofensivas de primavera de 1918, a última aposta alemã pela vitória. Em 21 de março, 47 divisões alemãs atacam linhas britânicas. Avançam 64 quilômetros, o maior avanço na frente ocidental desde 1914. Paris é bombardeada. Parece que a Alemanha pode vencer. Mas as ofensivas falham em alcançar ruptura decisiva. As baixas alemãs, 800 mil a 1 milhão, são insustentáveis. E 2 milhões de soldados americanos frescos chegam. Em 8 de agosto, o Dia Negro do Exército Alemão, os aliados contra-atacam. Em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assina o armistício. A Primeira Guerra Mundial termina. E, ironicamente, o Tratado de Brest-Litovsk é anulado. A paz obscena de Lenin durou apenas 8 meses. Como os bolcheviques, um partido relativamente pequeno, derrubaram um governo em questão de horas com baixas mínimas. 3 anos de matança industrial causaram colapso social total. 8 a 9 milhões de baixas militares. Inflação de 400 a 700%. Fome nas cidades. Deserções massivas. Nenhum regime poderia sobreviver a isso. O czar caiu não porque os revolucionários eram fortes, mas porque o regime estava morto por dentro. Lenin entendeu que slogans complexos não movem massas. Os bolcheviques ofereciam exatamente o que soldados, trabalhadores e camponeses desesperadamente queriam: paz, fim imediato da guerra. Pão, comida para cidades famintas. Terra, redistribuição de terras aristocráticas. Enquanto o governo provisório oferecia discursos sobre democracia parlamentar e continuação da guerra, os bolcheviques ofereciam soluções simples e imediatas. A Ordem número 1, emitida pelo soviete em março de 1917, democratizou o exército, mas também o destruiu como força de combate. Soldados votavam se obedeceriam ordens. Os bolcheviques sistematicamente colocaram comissários nesses comitês. Quando chegou outubro, a maioria das unidades militares de Petrogrado tinha comissários bolcheviques. Resultado: quando o Comitê Militar Revolucionário emitia ordens, eram obedecidas. Quando Kerenc emitia ordens, eram ignoradas. A tomada de poder não foi assalto caótico. Foi ocupação metódica baseada em entendimento moderno de como sociedades funcionam. Primeiro, comunicações, telefone, telégrafo, controla informação. Segundo, transporte, estações, pontes, controla movimento. Terceiro, recursos, bancos, eletricidade, controla economia. Quarto, símbolos, Palácio de Inverno, controla legitimidade. Esta sequência garantiu o controle real antes do símbolo final. Lenin escolheu o momento exato, véspera do segundo Congresso dos Sovietes. Apresentar a tomada de poder como fato consumado que o Congresso ratificaria era brilhante. Não era golpe contra a democracia soviética, mas sua realização. Outros partidos socialistas não podiam legitimamente opor-se sem contradizer todo o poder aos sovietes. Kerenc cometeu erro após erro: continuar guerra impopular, lançar ofensiva de Kerenc, nomear Kornilov, hesitar em reprimir bolcheviques até ser tarde demais. Cada erro aumentou o apoio bolchevique. 10 a 15 mil guardas vermelhos organizados e disciplinados derrotaram milhões de pessoas desorganizadas e confusas. Organização e propósito vencem números. Esta é a lição que revolucionários do século XX, de Mao a Castro, aprenderiam e aplicariam. Aqui estão fatos surpreendentes que a maioria das pessoas não sabe sobre a Revolução de Outubro. A Revolução de Outubro de 1917 não foi apenas um evento russo. Foi o evento que mais moldou o século XX. Nasceu o primeiro Estado socialista do mundo. Não uma teoria em livros, mas um país real com exército, economia e modelo de governança. Isso inspirou movimentos revolucionários globalmente. China em 1949. Cuba em 1959. Vietnã em 1975. Dezenas de outros. Mas também aterrorizou governos ocidentais. O medo de revolução bolchevique espalhar-se obcecou líderes por décadas. Nos Estados Unidos, o Red Scare de 1919 a 1920. Na Europa, a ascensão do fascismo como antídoto ao bolchevismo. Lenin e os bolcheviques criaram um modelo de como um pequeno grupo disciplinado pode tomar poder em sociedade em crise. Este modelo seria replicado repetidamente. Eles também pioneirizaram técnicas de controle totalitário: partido único monopolizando o poder, polícia secreta, terror de massa, propaganda industrial, culto à personalidade. Técnicas depois copiadas por Hitler, Mussolini e outros. A Revolução de Outubro levou diretamente à Guerra Fria, confronto ideológico global entre capitalismo e comunismo que dominou de 1947 a 1991. Levou à criação da União Soviética, que existiria por 74 anos, controlaria metade da Europa, lançaria o primeiro satélite ao espaço, e quase iniciaria a guerra nuclear múltiplas vezes. E quando finalmente colapsou em 1991, encerrou não apenas a União Soviética, mas a era iniciada naquela noite de outubro de 1917. 74 anos. Dezenas de milhões de mortos. Guerra Fria. Corrida espacial. Ameaça nuclear. Tudo começou com um tiro vazio de um cruzador no rio Neva.
Então, vamos recapitular o que vimos. A Primeira Guerra Mundial destruiu o Império Russo em 3 anos. 8 milhões de baixas. Fome. Inflação. Deserções massivas. O czar Nicolau II foi forçado a abdicar em março de 1917 após 170 mil soldados amotinarem-se.